A região sul é referência na produção de maracujá, reflexo da dedicação dos agricultores que vai desde o plantio até a colheita. A gente fala do agronegócio sempre aqui. Para manter a qualidade da produção, começou nesta semana o chamado Vazio Sanitário do Maracujazeiro. O objetivo dessa portaria do governo do estado é preservar os pomares de algumas doenças. O Fábio é produtor de maracujá há 3 anos. A propriedade dele, que tem aproximadamente 2 hectares do Maracujazeiro, está assim, quase vazia. É que essa é a época do vazio sanitário. O processo é norteado pela portaria de número 41/2021 da Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, para preservar os pomares da doença de endurecimento dos frutos. A virose do endurecimento dos frutos é uma das principais doenças do maracujazeiro, podendo atingir em torno de 70% das plantas doentes em pomares. E a solução para combater essa praga é fazer a erradicação dos pomares. A gente vem então realizando um vazio, conforme a portaria, há 2 anos, né? Então o que a gente realiza normalmente? A gente faz a erradicação das plantas, né? Cortando elas, fazendo o arranque da planta e após a gente passa a roçadeira triturando para eliminar os restos culturais. Então a gente vem realizando essa metodologia já há esses 2 anos, com o intuito então de quebrar o ciclo da virose, do endurecimento do fruto do maracujazeiro. O momento é necessário para evitar a contaminação do vírus. A portaria exige o vazio sanitário durante todo o mês de julho, do dia 1º ao dia 31, em todo o território catarinense. Nesse período é proibido fazer qualquer tipo de cultivo do maracujá ou até mesmo manter as plantas vivas do maracujazeiro em qualquer fase de desenvolvimento. Essa doença ela é transmitida durante a picada de prova desses pulgões. Então os pulgões vão em plantas doentes, se eles adquirem o vírus e vão em plantas sadias e transmitem o vírus. Por isso que é uma doença que não existe controle químico. Digamos assim, mas então vamos controlar os pulgões. Não é possível porque os pulgões não formam colônia nos maracujazeiros. Então a gente não recomenda e não existe uma recomendação para controle de pulgões no maracujá. E por isso o vazio sanitário é uma das principais medidas de controle cultural dessa doença. A diferença entre um maracujá que vem de um pomar saudável para outro infectado é evidente. O fruto fica mais ressecado, afetando o tamanho e quantidade da polpa. Por isso é tão importante a prática do vazio sanitário. Durante esse processo, as mudas do maracujá devem ser cultivadas em estufas como essa, para que evite o contágio das plantas. Se eu não produzir em um ambiente protegido, com tela anti-afídeo, que são para proteger a entrada dos pulgões dentro da estufa, com a cobertura plástica e uma antissala, que é para evitar que a gente carregue o pulgão para dentro na nossa roupa, a gente não consegue garantir que essa muda esteja livre do vírus. Santa Catarina é um dos principais produtores nacionais do maracujá. Para a safra 2020-2021, o estado estima uma produção média de 60 mil toneladas. A maioria do cultivo do fruto é feita no sul do estado. E com a colaboração do produtor, a estimativa é de colher, literalmente, bons frutos. Sou produtor de maracujá desde todas as escalas, né? Desde a produção de mudas até a colheita do fruto. Então, a gente faz a semeadura do maracujá preferencialmente no mês de abril, março e abril, onde as mudas são cultivadas então, dentro de uma estufa, com um ambiente protegido, tela anti-ofídio, para que não haja contaminação do pulgão. Então as mudas ficam lá até o dia 31 de julho, e após esse período então, a gente já pode iniciar o plantio do cultivo do maracujá em Santa Catarina.